Olá, bom dia. Hoje eu vim aqui falar de um tema que eu fiquei muito puto quando vi pela primeira vez. Não só com o tema que basicamente é muito doentio, mas também com os comentários desse vídeo aqui desse cara. O nome dele é Louis. Beleza, vamos ver esse vídeo aqui e depois eu falo sobre tudo que eu quero falar. Teve uma época que eu realmente acreditei que eu tava vendo coisas pesadas. Lembro, por exemplo, da primeira vez que eu assisti Mirai Nikki quando adolescente e pensei, meu Deus, isso aqui é violento pra caramba. E eu me achava descolado por ver essas coisas, já que, né, isso é coisa de adulto, tá ligado? E com os anos passando, eu passei a ver coisas que, sinceramente, eu não me orgulho. Mas nada nesse mundo inteiro me preparou pra isso aqui. Senhoras e senhores, hoje vamos falar de uma coisa doentia na internet que se chama Arrow Cross. No caso, eu fiz uma votação na aba de comunidade de vários assuntos que as pessoas me pediam, seja na vida real ou nos comentários dos vídeos. E eu coloquei vários aí na tela, mas pra minha infelicidade, vocês escolheram Arrow Cross. Então, esse vídeo aqui só tá acontecendo por sua causa, seu doente. E olha, normalmente, eu sou uma pessoa muito de boa com essas coisas de histórias perturbadoras. Eu não sou inscrito dele, então eu não votei, tá? Mas, mancho, dessa vez, essa porra conseguiu fazer quase vomitar, tá ligado? Sério, enquanto eu passava as páginas, eu precisava tomar um tempo, porque eu simplesmente não aguentava ver aquelas imagens horrorosas. Mas enfim, Arrow Gross. O que diabos é isso? Essa palavra junta outras como erótico e gross, que significa bruto. Ou seja, é uma obra que junta um teor sexual apelativo e algo brutal em uma mesma imagem. E bota brutal nisso, porque as coisas que eu vou narrar hoje não são muito boas pro mangá, tá ligado? Enfim, hoje eu quero falar algum desses mangás que eu li aleatoriamente. E sério, se você for uma pessoa que consome esse tipo de conteúdo diariamente, olha, eu sinto informar, mas talvez você seja um pouquinho doente. Porque tem coisa aqui que eu... Pouco não, você é doente, você merece estar no hospício. Já percebeu que eu tô puto, né? Apesar da minha voz não parecer. Sinceramente, eu não pensaria nem em colocar um livro meu, tá ligado? Mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Oi, aqui é o Louis e eu sou escritor. E antes de começar a falar sobre essa coisa nojenta, o nome dele é Somnium e frete grátis lá no site. Então bora lá falar sobre essas historinhas super saudáveis. 4 páginas. E nela a gente vê uma garota vestindo um kimono. Mas a coisa que mais chama atenção nela são as larvas ao redor do seu corpo. E os diversos ferimentos cicatrizados. Como se ela fosse um cadáver ambulante. Na verdade, é exatamente o que ela vai até o doutor, que parece ser um zumbi, basicamente. Já começa por aí, né? Essa porcaria aí. Nojenta, inclusive. O cuidador dela, e ele pergunta se ela já apodreceu hoje. Ela responde que sim, com um sorriso no rosto. E meu irmão, a próxima página é só ladeira abaixo. A gente vê o médico tirando as tripas dela e ele fica roçando o seu negocinho pra se divertir com aquilo. E cara, essa cena é... Já começa por aí. Depois vocês vão concordar comigo quando eu chamar o criador dessa porcaria aí de doente, retardado mental. Entendeu? Desnecessariamente detalhada, com a gente vendo as larvas se mexendo tanto no corpo quanto no interior dela. E depois de o médico se aliviar, se é que vocês me entendem, ele literalmente abre o coração dela e coloca o negocinho lá dentro. Só que aí depois de ele acabar, ele percebe que ela se decompõe por inteiro. E a última página do mangá é ele dizendo, vamos acordar mais uma garota. Enquanto a gente vê vários corpos em uma sala sendo mantidos em sacolas. E apesar de ser uma história curta, ela já fica no coração, sabe? Sinceramente, o que mais me deixa enojado nessa história é esse negócio de... Ignore o MC Massinho. Na verdade é muito bom o MC Massinho. Enfim. Utilizar a parte do corpo humano, o interior principalmente, pra se aliviar, sabe? É escroto. Mas eu vou te falar, esse autor aqui tem uma imaginação muito fodida pra fazer isso aqui. É realmente uma coisa que ele tem criatividade, né? E olha que essa é só a ponta do iceberg. Bora logo pra próxima história pra acabar com isso. A melancolia do bebê Len. A história já começa com a nossa protagonista levando um soco na cara no meio de um ringue de luta. Ela está lutando contra 3 carecas. Eu achei importante falar sobre isso. E ao lado do ringue tem um cara com uma máscara esquisita vestindo um jaleco de cientista. Esse aqui é o Dr. New e ele vai aprontar várias travessuras com a nossa protagonista. E ela fala pro cientista o seguinte: se eu realmente derrotar esses 3, você realmente liberta meus irmãos? O Dr. New responde que sim. E ele até oferece um capacete de luta pra ela usar no ringue, do qual ela se recusa. Enquanto a luta está acontecendo, a gente corta para um flashback onde a gente vê que o pai da protagonista era um boxeador, mas acabou sumindo do mapa antes que descobrissem que as suas partidas eram na verdade manipuladas, deixando ela sozinha para cuidar dos irmãos. E aí a gente vê uma imagem deles andando em uma rua. E lá atrás está o Dr. New, servindo para explicar exatamente como eles foram parar nessa situação. E a gente corta pro momento atual e a nossa protagonista tá toda fodida. Parece que ela não aguenta ficar de pé enquanto os 3 carecas estão aparentemente derrotados. A protagonista exige que o Dr. New cumpra o seu acordo, mas aí ela é surpreendida com um soco. Daí, mancho, é só ladeira abaixo. Pois os carecas começam a abusar dela, eles também enchem ela de porrada. E meu irmão, esses socos são
tão fortes que sai sangue em orifícios que eu nem prefiro falar. Bem, depois de várias imagens horrorosas e desnecessariamente detalhadas, a gente vê a nossa protagonista acorrentada. E o doutor manda o seguinte pra ela: se você aguentar os ataques dos oponentes por 3 rodadas, tu vence, mas tu não tem o direito de atacar os adversários. E a menina já tava puta, porque ela fica pior ainda na próxima página. Acontece que os adversários vão ser os próprios irmãos dela, que estão pelados na arena. A gente já sabe onde isso vai parar. Acontece que o doutor injetou uma espécie de droga que deixa eles meio desnorteados. A partida então começa e os irmãos vão pra cima da protagonista, mas com uma certa saliência no olhar. Óbvio que ia ter incesto também. Mas pô, o detalhe aqui é que eles ficam batendo nela enquanto fazem essas coisas. Enfim, mais tarde a gente tem um time skip e a gente vê o resultado de tantos experimentos pra cima da coitada. E ela, além de estar grávida dos seus irmãos, ela também tem vários... Mano, onde essa... Vou evitar falar palavrão aqui, tá? Sim, em lugares nada confortáveis no seu corpo. E ela parece meio desnorteada, assim como seus irmãos. Pra você ter uma noção, ela meio que se oferece pro cientista, dizendo que não vai fazer nenhum mal a ele, mesmo com tudo com que ele fez com ela. Ai, macho, que porra é essa que eu tô lendo? E o doutor fala que não tem nenhum interesse na menina, já que ele mesmo é virgem. Ele começa a dizer que sempre teve a vontade de fazer sexo, mas quando era mais novo, a vontade dava um significado mais a ele. Simplesmente não quis estragar a magia. E a menina fica sem entender nada, já que o humano é bem bicho das ideias, tá ligado? A protagonista então implora pra que ela e os irmãos Só agora que percebeu isso? fossem libertados. Não só pelo bem deles, mas pelo bem do bebê que tá na barriga dela. E claro que isso não tem nenhum efeito no doutor, que simplesmente injeta uma injeção nela, a desmaiando. Ela então recobra a consciência parada na frente de um lutador em um ringue. E você deve se perguntar, quem é essa pessoa que tá no ringue com ela? A gente vê logo no quadro seguinte que, na verdade, aquele lutador é nada mais, nada menos do que o pai da protagonista que havia desaparecido. Ele fala que ele será seu oponente hoje e não importa nem um pouco se ela tá grávida. Com isso, o doutor toca o sino e o pai dela já começa dando um golpe nela que a deixa no chão. Ela clama pela derrota e o pai fica entediado, perguntando pro doutor se ele vai dar os 100 milhões de ienes que prometeu. A protagonista então pergunta por que o pai deixou ela e seus irmãos. E ele responde com um chute na cara dela, deixando-a no chão. Depois disso, as coisas vão pra um caminho meio incestuoso. E enquanto ele chama ela de vagabunda e várias outras coisas, a protagonista diz que seu pai sempre foi o seu herói. O pai dela, então, movido por uma fúria inimaginável, soca a barriga dela. Ele pega um pedaço de faca afiado e enfia na barriga. Vemos então ele tirando o feto enquanto a dela. E ainda com um sorriso sádico no rosto. Ao se aliviar com toda aquela situação, ele está prestes a matar ela, mas é impedido pelo doutor, que diz que vai consertar o corpo dela. E aí é revelado que, na verdade, o bebê que foi tirado dela foi um boneco que ele colocou ali antes da batalha começar. E o verdadeiro estava com ele o tempo todo. Bem, menos mal, né? Na verdade, não. Nós vimos ela logo seguinte em um estado totalmente deplorável, junto com seus irmãos. Nem censurado vai dar pra mostrar essa imagem aqui. Mas basicamente a gente vê toda a família dela, os irmãos, o filho e o pai, dentro de uma sala. E enquanto os seus irmãos estão se aliviando com ela, se é que vocês me entendem, a gente vê o pai brincando com o bebê dela. Mas não brincando no sentido ruim, ele realmente só tá brincando com o bebê. E os irmãos dizem que vão fazer mais filhos nela. E bem, esse foi um mangá esquisito pra cacete. É muito bizarro que alguém se... Na verdade, esse mangá foi doentio. Isso daqui é uma... Cada dia mais eu tô concordando com o Goku Black. Sinceramente, o criador dessa porcaria aqui deveria estar em um hospício. E o pior é que tem gente que apoia essa porcaria aqui, velho. sádico bastante pra postar esse tipo de coisa na internet. Mas mesmo assim a gente não terminou porque temos muito mais coisas por aqui. O jantar do cordeiro será... E o capítulo já começa com essa descrição. Todos acreditam que, independentemente do tipo de carne, a carne de um corpo jovem é mais fresca e saborosa. E a gente vê um professor dando uma flor para sua aluna, dizendo que as carnes das meninas inocentes com certeza são saborosas. Em seguida, a gente vê ele em um restaurante mais tarde, comendo uma carne de cordeiro desesperadamente, com uma certa saliência no olhar, sabe? É claro que enquanto ele come aquela carne, ele tá pensando em um outro tipo de carne. A gente vê o professor sendo chamado pela aluna dele, e ela diz que fez bolinhos para ele. O professor, com um olhar morto, morde o dedo dela, e a menina fica confusa com tudo aquilo. Ele só ignora e diz pra eles brincarem na caixa de areia, mas a menina vai embora, ainda bem. A gente vê então mais tarde que o professor fica sozinho em uma sala com uma aluna, que está lendo um livro enquanto espera a mãe dela, que está atrasada pra buscá-la na escola. Ele diz pra eles brincarem de esconde-esconde enquanto a mãe dela não chega. A menina fica feliz e começa a contar, e o professor logo atrás dela está com uma corda nas mãos. Logo em seguida, a gente vê a menina amarrada em uma cama, completamente nua, clamando pela mãe dela. O professor aparece e diz a ela que sua mãe ainda não chegou. E então o professor saca uma faca e começa a cortar um pedaço do braço da menina. E então coloca esse pedaço na boca. E logo na página seguinte, a gente vê que ele ficou degustando a aluna. E pra piorar, ele pega um maçarico e coloca na cara dela pra deixar a carne ainda mais suculenta. A menina ficou cega e agora não consegue mais ver nada. E o professor fica tirando os pedaços do rosto dela pra se deliciar com tudo aquilo. Logo em seguida, ele abre o estômago dela e fica dizendo o quanto a carne ali é suculenta. E o mangá acaba com o professor falando com alguém no telefone, dizendo que tem uma pessoa desaparecida, que no caso é a menina que ele devorou. E aí ele fala que da próxima vez precisa preparar uma geladeira. Bem, esse foi um mangá curto, mas pelo menos ele não teve nenhum tipo de teor sexual. Tipo, não teve negócio de sexo.
Realmente, comparado com os outros, esse daqui até que é leve. Mas esse daqui teve bastante violência e também é muito pesado, né? Principalmente pelo canibalismo e a menina, né? Por isso que eu digo que o cara que criou essa bosta aqui deveria ter no hospício. Eu tô só fazendo um negócio aqui. Sim, eu ia demorar um pouquinho. É que eu demoro um pouquinho, velho. Vai lá, vai lá. Desculpa, é só meu pai aqui. Agora vamos continuar. E essas coisas, sabe? Mas mesmo assim, essa parte do canibalismo pode pegar alguém desprevenido. Mas não vou mentir, comparado com os outros, esse aqui foi até de boa. Mas agora, o próximo mangá, ele não é nem traumático. Ele é só esquisito. As garotas de programa exclusivas para pessoas do espaço são ninjas modernas. Eu sei lá. Começamos essa história com uma menina chamada Katori chegando da escola e cumprimentando todo mundo em casa. Em seguida, chega um gordinho que é amigo dela e pergunta se os clientes vão vir hoje. A menina então fala que o seu trabalho é de delivery girl, ou garota de programa. Mas a principal função dela é de ninja. Sim, ninja. E ela ainda diz que é uma funcionária pública de uma agência do governo. E esse trabalho de garota de programa é só uma fachada pra realizar um serviço especial. E então ela para na frente de uma porta de um hotel e ela é aberta. E o que tem no outro lado é isso aqui. Ok? Essa coisa é um viajante do espaço. Sim, além de ninja, tem alienígena nessa história. E ele é o parceiro da Katori dessa noite. E o que esse alienígena, na verdade, quer é fazer copulação com humanos. E a Katori tá ali pra suprir esses desejos calientes do alienígena. Mas que porra é essa que eu tô lendo? Bem, a Katori se prepara e fica em cima do órgão do alienígena. E de lá saem vários tentáculos e uma espécie de mão gosmenta. Eu não sei qual é. Só que no meio dela, aquela coisa que tava em cima da Katori cria dentes e arranca um dos seios dela. Logo a criatura agarra e coloca aquela coisa dentro da boca dela. O alienígena então mastiga a língua da Katori. E ela percebe que aquela coisa está ali pra comer os seus órgãos. A coisa então se coloca dentro da Katori por aquele lugar ali. E começa a sugar os órgãos dela de dentro pra fora. Então da Katori saem diversos tentáculos que ficam comendo as partes do corpo dela. Depois da carnificina na cama, chega um homem de preto que parece ser uma espécie de agente do governo. Ele pergunta o seguinte: você ainda está comendo? O homem então leva o alien com ele. E nós vemos aquele gordinho chegando no quarto dela. Ele pergunta pra ela se está tudo bem. E claramente ela não tá em uma boa forma pra responder. E logo depois ele diz: obrigado pelo seu trabalho duro. Vou fazer Um clássico. Tipo assim, a pessoa pode estar no pior estado possível, mas sempre que alguém chegar lá pra ajudar, ele vai perguntar: você tá bem? Sendo que é óbvio que ela não tá bem. Enfim, esse daqui foi o último. Bora assistir logo essa porcaria pra eu dar minha opinião. tudo agora. Ele saca uma arma e atira no que sobrou dela. Na tela aparece: pássaro de fogo, missão concluída. E se você não entendeu nada, não se preocupa, eu também não entendi. Garotas de programa não gosta dessas obras, é simples, é só não ler. Mas comenta aí embaixo o que você acha sobre Arrow Girls. Espero que Eu acho que isso daí é doentio. O criador dessa bosta deveria ter um hospício. Qualquer um que apoia essa porcaria aqui é maluco. Porque tem gente que ainda vai lá. E olha os comentários dessa bosta aqui. Ó, só olha. Aqui, ó. Peraí. Eu não vou achar essa... Eu não vou achar o comentário desse cara. Mas tem gente que ainda vai lá e diz que apoia esse troço aqui. O criador dessa bosta aqui deveria estar no hospício. As pessoas deveriam se juntar para poder deletar esse negócio aí totalmente. Esse mangá. E ainda tem um otário que comentou bem assim: eu não vejo nenhum problema em maiores de idade se relacionarem com menores. Sim, o cara é um pedófilo desgraçado que não vê problema nenhum em maior de idade se relacionar com menor de idade. Impressionante como eu, sendo só um pré-adolescente, consegue ter mais caráter que um bando de adultos. Inclusive esse cara aí não é tão, né? Ele, tipo assim, mas você não gosta, é só não ler. Mano, não é nem questão de gostar e não ler. É questão de ter caráter. Isso daí é doentio, velho. Enfim, eu vou lá. Já me traumatizei o suficiente.